Salve, pessoas! Tudo certo? Então, vamos conversar um pouco hoje sobre Bragantino 2, Grêmio 0, partida que ocorreu lá no Nabizão, no Abia Bichedid, estádio do Bragantino, em Bragança Paulista. Então vem comigo. Grêmio e seus ataques de apatia. Por que apatia? É isso que descreve melhor a partida do Grêmio ontem contra o Bragantino. Foi uma partida apática, fraca, inexpressiva. E não é de hoje que o Grêmio, fora de casa especialmente, faz esse tipo de partida. Foi o que a gente viu em Santos 2-1 no Grêmio e também no Vasco 1-0 Grêmio. No meio disso a gente tem outras partidas que são um exemplo do contrário. O Grêmio em casa venceu o Cuiabá por 2-0, venceu o Cruzeiro por 3-0, e o que foram essas partidas? Foram um desfile do Grêmio, o Grêmio que a gente conhece, que é expressivo, que ataca o tempo inteiro, que leva perigo, que controla o jogo. O que acontece nesses ataques de apatia que o Grêmio tem, como foi ontem em Bragança Paulista? Assim, não me entendam errado, é perfeitamente normal que um time, quando joga fora de casa, seja mais fraco do que ele é quando joga em casa, tenha mais dificuldade de implementar o seu plano de jogo, tenha menos posse de bola até talvez. Até jogando contra o Bragantino, nesse caso, que não é um time fraco, eu vou salientar isso várias vezes durante esse vídeo. O Bragantino é um time extremamente bem organizado, que a mídia principal enxerga pouco, porque não é do centro de São Paulo, é de Bragança, mas mesmo assim é um time qualificado, que pode, talvez, conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, inclusive, talvez se o Flamengo der uma vacilada, se o Grêmio continuar vacilando desse jeito. Mas o que acontece para mudar tão drasticamente? Porque o Grêmio está em terceiro lugar do Brasileirão, está atrás apenas do Botafogo, do Palmeiras e está na frente do Flamengo até aqui. Então está disputando com grandes times, que jogando fora de casa vão conseguir, de certa forma, manter sua personalidade. E é claro que existe uma diferença drástica entre o elenco desses times, o investimento desses times no momento, para o Grêmio que está voltando da Série B. É um trabalho impressionante do Renato até aqui e de toda a comissão técnica e do elenco também. Mas de uma forma ou de outra, o Grêmio tem que elevar um pouco seu patamar para conseguir manter performances mais constantes. Então, assim, antes de eu fazer a análise do jogo em si, eu quero deixar muito claro aqui que, por mais que eu tenha geralmente uma visão pessimista, tanto sobre o Grêmio quanto sobre o Inter, independente das análises que eu faço, porque eu tento cobrar os times porque eu quero algo melhor deles o tempo todo, eu quero salientar que o trabalho do Grêmio até aqui, como eu disse, é impressionante. O terceiro lugar do Brasileirão é impressionante para o Grêmio nas condições que ele se encontra atualmente. Se cair para quarto, continua sendo impressionante. Uma vaga na Libertadores é ótimo para o Grêmio, é incrível. Se cair para quinto ou para sexto lugar e ir para a Sul-Americana, eu continuo achando um trabalho ótimo, mas a gente precisa focar no que o Grêmio tem nesse momento e no que ele não pode deixar resbalar em partidas apáticas, como foi ontem e como foi antes, como eu disse, contra o Santos, contra o Vasco, times de baixo da tabela contra os quais o Grêmio tem capacidade de conseguir resultados melhores e de sair com a vitória. O primeiro tempo do Grêmio ontem foi um primeiro tempo para ser esquecido. Talvez não para ser esquecido por pontuais chances de conseguir alguma coisa, pouquíssimas chances que existiram de realmente amenizar o placar, como foi uma enfiada que o Reinaldo encontrou para o Suárez dentro da área, que o goleiro Cleiton do Bragantino sai muito bem para impedir que o Suárez consiga o gol. Era uma chance boa que o Grêmio criou, mas muito pouca coisa para o que se espera de um time do nível do Grêmio. O Bragantino teve 59% de posse de bola. Aqui a gente está falando de 60% de domínio. E ó, normal que o Grêmio ou que qualquer time fora de casa tenha menos posse de bola. Mas se falando aqui de um time que está em terceiro lugar do Brasileirão, a gente não pode simplesmente normalizar esse cenário. Foram 10 finalizações do Bragantino contra só 3 do Grêmio. E a não ser que o Grêmio desse algum daqueles momentos em que pega um contra-ataque em uma partida que está sendo amplamente dominado e consegue fazer um gol com base no quem não faz leva, no caso, pro lado negativo do adversário, de quem está fazendo, mas não consegue marcar os gols, a não ser que conseguisse isso, a lógica apontava para um gol do Bragantino. Não foram um, foram dois, e na minha opinião, na minha análise, nada mais do que justo pela performance que o Bragantino estava tendo de amplo domínio. Um time amplamente superior em campo. O Grêmio cedendo as bolas e o Bragantino, ainda que com imperfeições, conseguindo dar um nó tático em cima do Grêmio. Eu costumo brincar com os meus amigos até que quando o Grêmio joga contra os outros times, parece que eles são piores do que eles realmente são. E na verdade, nas últimas partidas eu ando notando que isso só se faz realidade quando o Grêmio tá jogando em casa. Quando o Grêmio joga fora de casa, parece que é o oposto. Não tanto contra o Vasco e contra o Santos, que dá pra perceber nitidamente que são times com graves problemas táticos e técnicos,
Mas quanto ao Bragantino, o que foi aquela partida ontem? Acho que é o Matheus Alexandre, não lembro o nome do meio-campista ali do Bragantino, mas que fez uma partida para mim de Prime Alan Patrick. Assim, ou sei lá, qualquer meia que vocês quiserem falar, mas fez uma partida de um dos melhores meias do Brasil. Impressionante a qualidade que os jogadores do Bragantino pareceram ter, um time bem articulado, fazendo infiltração na defesa do Grêmio e com muita facilidade, com boas enfiadas de bola, corridas pelas laterais, levando perigo o tempo inteiro. Foi bizarro, assim. Não dá pra dizer que foi um apavoro, talvez eu esteja dando aqui uma impressão exagerada do que foi a partida, sendo que não foi tanto assim um amasso do Bragantino, não foram tantas as chances grandes que o Bragantino conseguiu construir, mas preocupante. Bom, o fato é que o Grêmio entrou no jogo desligado. O Grêmio entrou no jogo assim, meio que não sabendo o que ia acontecer, não sabendo o que esperar da partida. Ah, vamos ver ali, vamos entrar, vamos jogar uma bola. Vamos ver o que acontece, vamos ver se os caras estão a fim de ganhar, se eles não estão, daí, pô, a gente dá uma olhada. E demorou muito pro Grêmio se ligar na partida. Assim, já adiantando pro segundo tempo, mas foi se ligar lá pelos 10 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo do Grêmio foi inexistente. E os gols do Bragantino surgiram simplesmente como resultado óbvio disso. O primeiro gol, numa falha bizarra, não foi falha, não sei nem como caracterizar aquele gol contra do João Pedro, que na verdade para mim foi mais um gol do Vitinho do Bragantino do que um gol contra do João Pedro, mas fazer o quê? A bola não ia no gol. O João Pedro deu uma cabeçada tentando afastar a bola e ele cabeceou contra o próprio gol. Assim, se eu tivesse no lugar do João Pedro, eu não ia conseguir fazer aquilo que ele fez. Mas eu não consigo, eu não sei porque assim, mas eu não consigo culpar ele. Eu gosto do João Pedro, acho um ótimo jogador, então, assim, aquilo lá foi difícil. Alguma lei da física complicou pro lado do João Pedro naquela jogada. Que, bom, mérito do Vitinho, né, que correu até a linha, não desistiu do jogo, a bola realmente não saiu, o gol foi válido. Até teria que rever, porque o Grêmio reclamou no início de uma falta no Kahneman, não consegui ver direito aquele lance. Mas mérito do Bragantino, que estava superior em jogo e mereceu fazer o gol. O segundo gol, da mesma forma, que eu não consegui ver porque tinha saído ali por poucos minutos, quando eu saí no final do primeiro tempo aconteceu o segundo gol do Bragantino. Mas assim, trágico. Outro sintoma do que estava sendo a partida do Grêmio, simplesmente como se não tivesse entrado em campo mesmo. E vamos falar sério, o Bragantino agora está em quinto lugar do Brasileirão, com 39 pontos em 23 jogos, igual ao Flamengo e o Grêmio que estão na frente. Daqui a pouco, o Bragantino já consegue uma vaga na Libertadores. Era lógico que eles iam cair para cima do Grêmio. É lógico que eles iam vir com velocidade, que eles iam tentar de tudo conseguir esses 3 pontos em casa, logo depois da data FIFA, um período que eles puderam treinar melhor. O Bragantino não é um clube que tem muitos desfalques por conta das seleções, então era lógico que eles iam estar melhor preparados, que eles iam vir para cima e iam tentar a vitória. Então, assim, esse mistério do Grêmio, esse vamos ver o que vai acontecer, o que vai ser da partida, é preocupante por conta disso. E parece que tem um intervalo e o Grêmio volta pro segundo tempo, assim, eu não sei o que eles ouviram do Renato no vestiário, eu consigo até imaginar, eu tenho pena deles, pelos que eles escutaram. Aliás, pena não, porque pela forma que entraram, apesar de que eu não tiro também a responsabilidade do Renato pela falta de organização, pela falta de orientação tática do Grêmio ontem, mas de qualquer forma, volta para o segundo tempo de uma forma diferente, volta para o segundo tempo mais com uma visão de acho que os caras vão querer vencer mesmo, e acho que eles vieram aqui para ganhar, não vai rolar da gente vencer se a gente não fizer nada. E daí o Grêmio assim acorda um pouco mais pro jogo e começa a criar mais oportunidade, mas ainda assim é de forma muito pobre. O Bragantino continua jogando mais, continua criando mais chance e no final do jogo, assim, no final do segundo tempo, até que fica parelho em questão de chance criada, mas é muito pouco para um clube como o Grêmio que tem capacidade de conseguir coisa melhor, que tem elenco para conseguir uma coisa melhor do que isso. Então assim, deixa bastante a desejar o Grêmio ontem. O Bragantino fez muita pressão em cima, especialmente no primeiro tempo, tem um ritmo acelerado e intenso de jogo, então era lógico que eles iam se cansar no segundo tempo. Mas então que o Grêmio tentasse, sei lá, segurar um empate para o segundo tempo, não foi o que aconteceu, cederam o jogo totalmente. Então o Bragantino realmente cai de performance no segundo tempo, isso vai de encontro com uma melhora do Grêmio, e a partir daí o Grêmio começa a criar mais chances. Mas ainda assim é de forma muito pobre. O Grêmio é caracterizado por levar perigo quando tem a bola, por ser criativo quando tem a bola. Mas ontem, assim, por mais que ainda desse para ver resquícios dessa personalidade que o Grêmio tem já faz tempo, o Grêmio praticamente não teve a bola. Teve muito pouco, se eu não me engano, no segundo tempo ainda o Bragantino teve 57, 58% de posse de bola. E aí fica difícil para o Grêmio se criar. Nas poucas
possibilidades. Nos poucos momentos que o Grêmio tinha a bola, muito passe errado, muita tomada de decisão ridícula, assim. Tu fica pensando que o Grêmio ontem era um time de Série C entrando em campo contra o Bragantino. Porque, pelo amor de Deus, decepcionante. Antes de encerrar, eu queria pegar um pouco aqui para falar das performances individuais, por mais que seja uma partida em que as performances individuais não foram o que me chamou mais atenção, mas sim o coletivo do Grêmio, o Grêmio como um todo. O desligamento na defesa, a falta de eficiência do meio-campo, a falta de trabalho de bola do meio-campo, a falta de eficiência do ataque, enfim, foi um jogo que coletivamente o Grêmio me preocupou. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente tem que falar sobre as individualidades. O Grando, por exemplo, eu não considero que ele tenha feito grandes falhas. Não é que o Grando seja um goleiro ruim, mas ele é o goleiro chama-gol. É impressionante o quanto ele atrai que a bola atinge o fundo da rede, até quando ele não comete falhas grandes. Às vezes comete, tá? Mas na minha visão não foi o que aconteceu na partida de ontem. Ele deu rebote nas bolas que ele defendeu, mas não tem como dizer assim, não era isso que tinha que ter feito. Tipo, ele defendeu as bolas e ele realmente tinha que ter defendido. Tinha que ter spamado para outro canto, spamado para fora, spamou nos pés dos jogadores do Bragantino, ou no primeiro gol o Vitinho correu até a bola que ia sair pela linha de fundo. Então, assim, são jogadas que o Grêmio permite que aconteça, que é difícil de falar que ele cometeu um erro, porque ele estava tomando a decisão certa, mas ele chama gol. E daí eu não sei o que fazer, porque agora o Breno vai sair, o Adriel já saiu por empréstimo, talvez dá mais chance pro Kaique, que veio agora do Ipiranga. Eu acho que merece um pouco mais de chance porque tá complicado o Grêmio no gol, até em situações que ele não tem culpa, como eu disse. Mas na zaga, sim, e nas laterais também, uma situação muito parecida entre todos. Não vejo um que tenha falhado especialmente mais. O Reinaldo é muito 8 ou 80. Ou ele dá uns passes ótimos, uns passes inteligentes, faz bons cruzamentos, bons passes na entrada da área, ou ele dá uns lançamentos pro meio do nada e faz a bola sair pela linha de fundo que nem um total pateta, que nem um jogador de Série D. É difícil de, assim, analisar o que é o Reinaldo. O João Pedro, como eu disse, é um jogador que eu gosto, mas daí ele fica parado na linha do gol e tenta dar uma cabeçada para tirar a bola e cabeceia para dentro do gol. Enfim, com aquele gol do João Pedro fica difícil de elogiar ele, embora no geral eu não acho que ele tenha feito uma partida tão ruim assim. O Kahneman eu acho que falha, às vezes, eu acho que entra demais, às vezes sobe demais a marcação e abre espaços na linha defensiva do Grêmio, isso me preocupa. Também, às vezes, a falta de agilidade dele para tirar as bolas, entregando a bola de volta para o Bragantino na entrada da área, isso cria situações perigosas. E, enfim, acho que já disse aqui em outros vídeos meses atrás no canal que eu não curto muito o Kahneman. Tem partidas boas, tem partidas não tanto. Hoje eu não acho que o Kahneman esteja numa boa fase. O Rodrigo Eli é uma boa notícia, acho que é um bom zagueiro, mas fica difícil de elogiar quando o sistema inteiro do Grêmio estava ruim. É difícil elogiar o Eli na zaga depois de uma partida como a de ontem. O meio de campo, com Carbadio, Cristaldo, Vilhaçante, PP, a gente tem que conversar sobre isso. São jogadores bons o suficientes para controlar a partida melhor. São jogadores que têm uma boa marcação, que têm um bom toque de bola, são jogadores qualificados e não foi o que aconteceu ontem. A consequência, aliás, o que aconteceu ontem, o geral da partida, o massacre que foi, não massacre, mas a superioridade do Bragantino em campo é muito reflexo da falta de controle do Grêmio do meio-campo. E tinha qualidade para controlar. Não foi isso que faltou. Me parece muito mais algo psicológico ou algo tático, de questão estratégica, de como conduzir o jogo nas circunstâncias em que estava. O PP, baita jogador, o que foi a partida do PP ontem? Parecia um negócio assim, nada, sabe? Não entregou praticamente nada. O Vilhaçante, nada. O Cristaldo tu nem ouviu no primeiro tempo, tu não ouve o nome do Cristaldo. Ele não toca na bola, praticamente. O Carbadio um pouco melhor que os outros, na minha opinião. Às vezes ajudava bastante ali na defesa, mas ainda assim inferior em relação ao que se espera deles. No ataque, o JP Galvão e o Soares, mesma coisa do Cristaldo. No primeiro tempo, tu não escuta o nome deles, cara. O que aconteceu com o Grêmio nesse primeiro tempo? No segundo, tu até escuta o nome deles, mas são poucas situações assim que realmente levem perigo. O Soares me parece que ontem não se achou. Talvez eu esteja com a cabeça no Inter Miami também, não sei. Não quero fazer esse tipo de acusação pro Soares, que é um grande jogador e que já ajudou muito o Grêmio. De certa forma, continua ajudando.
Porque se fosse o Suárez, por exemplo, recebendo aquela bola que o André Henrique recebeu na cara do gol, eu duvido muito que ele teria recuado a bola pro goleiro como recuou. Ele teria feito gol. Então, assim, André Henrique, outro complicado, né? Complicada a contratação. Complicado ter como reserva do Suárez para ataque um jogador desse calibre. Mas fazer o quê? É isso que o Grêmio tem para hoje. É um elenco limitado, é buscar uma maior constância nas próximas partidas, buscar limitar esse tipo de erro, esse tipo de falta de constância, esse tipo de apatia que o Grêmio vem apresentando para garantir uma vaga na Libertadores, que é isso que é o mais importante. O título está distante, são 12 pontos de distância para o Botafogo, com esse tipo de erro vai ficando cada vez mais distante, mas não pode deixar a Libertadores escapar, que é uma grande conquista que o Grêmio tem nesse Brasileirão até aqui. Foi essa minha análise de hoje. Até mais. Ah, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal. Eu agradeço aí. Qualquer ajuda, deixa nos comentários seus pensamentos também. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.